Catarro. Enfim, eu acho que isso vocês já devem estar ouvindo o tempo todo, ou seus filhos devem estar passando por isso nesse momento. Estão ou não estão? Contem para mim. Meu nome é Davidson Tavares, sou alergista, imunologista e homeopata, e vou falar um pouco para vocês hoje sobre catarro. Na verdade, esse momento, principalmente pós-pandemia, nós estamos vendo algumas diferenças em relação aos períodos anteriores. As crianças normalmente ficavam mais encatarradas a partir do outono, né, em maio, abril, maio, e agora a gente vê uma mudança em relação a esse padrão. Desde janeiro ou dezembro do ano passado, em pleno verão, nós temos visto um aumento de crianças com quadros respiratórios, secreções, parecem que não vão acabar nunca, não é verdade? Quadros de resfriado que ficam meses, semanas, às vezes meses, às vezes um mês, 2 meses. Enfim, vou falar um pouco para vocês sobre isso. Eu falei anteriormente num vídeo sobre a bronquite e o leite de vaca e vou retomar alguns princípios do que eu disse em relação à homeopatia. Esses quadros de catarro, e dentro da visão homeopática, em que ela divide de acordo com as diáteses, que são os modos reacionais, por que essa divisão, tá? Antes de vocês, de repente, imaginarem, por que essa questão da divisão, como é que funciona a homeopatia, criada por Hahnemann, que descobriu em 1800, fundou a homeopatia a partir de estudos e experimentações de medicamentos em 1800, 1796, enfim, lá na Europa. E esse conhecimento se espalhou pelo mundo todo, aqui no Brasil, chega no Brasil. E a junção desse conhecimento com a medicina atual, nessa junção, a partir de outros estudiosos, profissionais, médicos, cientistas, farmacêuticos, isso foi se trazendo esclarecimentos, né, através desse conhecimento atual, foi se unindo esse conhecimento do passado em relação aos medicamentos com os conhecimentos atuais, feitos principalmente com algumas escolas, como por exemplo a Abra, através do professor Romeu Carilo Júnior, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Enfim, esse modo reacional, o que significa isso? Indivíduos que têm determinados padrões reacionais diante das situações, tanto físicas quanto mentais, emocionais, no quadro físico. As crianças, por exemplo, que têm uma imaturidade desse sistema imunológico, elas têm uma atividade maior das células inatas, né, que são aquelas respostas. O que são células inatas? Sistema imunológico, sistema de defesa. Nós vivemos em constante contato com fungos, bactérias, ácaros, alimentos, toxinas, substâncias químicas. Quem dá conta disso tudo dentro do nosso organismo é o nosso sistema imunológico. Então, tudo que entra através da alimentação, através da respiração, do contato com a pele, tudo que entra no nosso organismo, quem trabalha, quem chega para decidir se aquilo ali é útil ou não para o nosso organismo, ou combater, é o sistema imunológico, é o sistema de defesa. Ele está sempre atento ao que está acontecendo no organismo, em todos os lugares. Existem várias células responsáveis por isso. Então, nessa criança, por exemplo, que tem um sistema mais imaturo, ela ainda não começou a desenvolver o sistema que é mais maduro, que é o sistema de respostas mais específicas. O que é isso? Quando a gente vai tendo contato com vírus, quando a gente tem contato, aí vocês já ouviram falar, tudo é virose, não é verdade? São vários vírus respiratórios. Conforme o nosso organismo vai entrando em contato com esses vírus, ele vai gerando um soldadinho especializado naquele vírus. Então, quando você entra em contato de novo com aquele vírus, você já tem soldados prontos, você já tem células e proteínas prontas para combater, né, aquele vírus, para se ligar a ele e eliminar ele do nosso corpo, transformar, quebrar ele. Mas existem crianças que demoram mais tempo do que outras a fazer essa mudança. E, nesse caso, ela pode ter tanto uma imaturidade, nesse caso, só tendo as células que respondem primeiro, são aquelas células que chegam primeiro, e aí são aquelas crianças que têm uma secreção catarro frequente, esse catarro crônico, esse que a gente tem visto nos resfriados recorrentes. E também existem aquelas crianças que têm já uma memória, já uma resposta daquele soldadinho específico,
um soldadinho, soldadinhos que protegem essas mucosas, a mucosa aqui dentro, né, do seio da face. Vocês já ouviram falar da sinusite, né, que é aqui dentro. Parece a mucosa aqui da bochecha, né? Essa parte rosadinha aqui dentro, também tem aqui dentro e dentro de todo o nosso trato gastrointestinal. E ali tem defesas. Existe uma, por exemplo, chamada de IgA, que é um anticorpo, uma proteína, que ela se liga a vírus, ela se conecta a vírus, bactérias, para impedir que eles entrem no nosso corpo. E existem também, então, crianças, indivíduos que têm uma baixa ou quantitativa, em termos de quantidade ou de qualidade dessa IgA, que pode também baixar por conta de uso de remédios, que essa defesazinha, anticonvulsivantes, por exemplo, podem reduzir o número dessa IgA, ou a parte do frio, e aí o frio úmido, que eu falei antes do frio seco, e eu vou falar da diferença em termos de homeopatia, esse indivíduo também pode ter essa presença de secreções esverdeadas, enfim, esse catarro crônico por baixo dessa IgA, ou ter as duas associadas. Isso pode acontecer. E aí vamos por partes dentro da homeopatia, esse modo reacional que eu falei, das células imaturas, aquelas que ainda estão ali aprendendo, que estão pegando e levando para outras, para que essas outras criem os soldados. Esse é o tuberculinismo, que eu já falei em outros vídeos, eu já gravei também sobre os modos reacionais da diátese tuberculínica, vocês podem assistir esse vídeo aqui no Instagram ou no YouTube, no canal do YouTube. E, ou se você já estiver no YouTube, vocês podem pesquisar diátese, tuberculinismo. E essa outra que eu falei da IgA, desse soldadinho que ainda não chegou, ele está em menor quantidade, que é a cicose. Esse nome dado dentro da homeopatia. E aí, para que essa divisão? Por que o médico homeopata faz essa classificação? E além disso, ainda tem os tipos constitucionais, quer dizer, formato de rosto, formato das mãos, dos dedos das mãos, angulação do cotovelo, para saber o biótipo, né, o formato do corpo desse indivíduo. Todas essas informações vão ajudar o médico homeopata a traçar uma terapêutica, a traçar um plano de terapêutico, né, de medicamentos que vão ser prescritos para ajudar esse indivíduo nesse processo de amadurecimento do sistema, tanto imunológico como do sistema como um todo, gastrointestinal, mental, porque existem quadros, às vezes, mentais associados. E dentro daquilo que eu falei, lembra do frio, frio seco? Normalmente, frio seco despertando esses catarros no tuberculinismo e o frio úmido despertando essa produção de catarros, de secreção, sinusite, otite, pneumonias, na cicose, no frio úmido. Enfim, era isso que eu queria passar para vocês sobre esses quadros de catarros. A homeopatia pode ajudar a criança, adolescente, o adulto nesses quadros recorrentes. É preciso uma avaliação ampla, algumas vezes exames de sangue, para se identificar se há uma alteração já dentro imunológica desses quadros, se existe ou não alguma alteração. E é possível sim o auxílio do tratamento homeopático para essas situações, tá bom? Então, podem ficar à vontade para fazer suas perguntas, comentem sobre seus filhos, se já passaram por esses processos, se já tiveram contato com homeopatia, se tiveram resposta ou se não tiveram. Lembrando que o médico homeopata tem que pensar em todas essas informações que vocês passam, né, que o paciente passa para ele, para que ele possa pensar nos medicamentos mais adequados para esse tipo de situação, essas situações, tá bom? Então, um abraço para vocês, fiquem à vontade para comentar e até o próximo vídeo. Tchau!